Então, agora esse parágrafo 176 é uma espécie de resumo do que a gente viu anteriormente. Aí o Hegel começa. Nesses três momentos se completa o conceito da consciência de si. O primeiro momento é o puro eu indiferenciado é seu primeiro objeto imediato. Então, você tem aqui a consciência de si relacionada ao puro eu, que é o seu objeto imediato. Mas essa imediatez mesmo é absoluta mediação. Então aqui, o eu, essa aqui, né, a relação é absoluta mediação. Aqui é eu ou consciência de si, né? Consciência de si. É absoluta mediação. É somente como suprassumir do objeto independente. Então, suprassumir do objeto independente, a gente tem que lembrar que é absoluta mediação e que esse objeto aqui, ele é marcado com um asterisquinho aqui, como independente. Porque a consciência, ela se sabe apartada, entre parênteses. Independente. Ela se sabe apartada do objeto. Ou seja, ela é desejo. A satisfação do desejo é a reflexão da consciência de si sobre si mesma, ou a certeza que veio a ser verdade. Então aqui a consciência ela vai sacar que ela sempre está buscando satisfazer o seu desejo por meio do outro, através do outro e usando a si mesma como mediação. E aí ela saca esse negócio, ela saca que ela está condenada a sempre estar nessa relação apartada ou independente do objeto. Aí o Hegel continua. Mas a verdade dessa certeza é antes reflexão redobrada. A verdade dessa certeza, que é a dependência do objeto, é antes reflexão redobrada. Porque esse eu aqui, ele é equivalente ao outro. Assim como esse primeiro eu aqui, se a gente quiser, ele é equivalente à vida como um todo, como a gente viu, ou o gênero universal, como a gente viu. Só que essa vida, que é o gênero universal, e esse outro aqui, que é o campo do desejo, eles também são o mesmo, eles também são a mesma coisa. Né? Mas a verdade dessa vida é antes a reflexão redobrada, a duplicação da consciência de si. A consciência de si é um objeto para a consciência, objeto que põe em si mesmo seu ser outro. O que é colocar em si mesmo seu ser outro? É exatamente abarcar o seu campo do desejo ou ser equivalente ao campo do desejo enquanto gênero universal. O gênero universal é o que o Hegel diz lá atrás? Ele fala assim, mas aquele gênero simples é para ela, ele fala que aquele gênero simples é para a consciência. Quando ele é para a consciência, é porque a consciência saca esse processo todo da vida, saca essa multiplicidade de figuras e tal. Então aqui, outro. A consciência de si é um objeto para a consciência de si, objeto que põe em si mesmo seu ser outro ou a diferença de nada. E nisso é independente, seu ser outro como sendo o próprio gênero universal ou a vida, ou ainda, como Hegel coloca, isso aqui é tipo nada, diferença de nada, porque ela abarca o todo. Então isso aqui é tão universal, tão total, como o esse aqui, essa consciência aqui. E aí o Hegel continua. A figura independente, apenas viva, suprassume sem dúvida no processo da vida mesmo sua independência, mas junto com sua diferença, cessa de ser o que é. Agora o Hegel voltou aqui, isso é bom. O Hegel está voltando a falar do processo da satisfação do animal. A figura diferente, apenas viva, então aqui, negócio. Aqui. A figura independente, apenas viva, vamos colocar um B aqui, que agora o A a gente está usando para o outro, né? A figura diferente, apenas viva, suprassume sem dúvida no processo da vida mesma sua independência, quando ela consome o objeto, quando ela consome seu outro. O campo da vida. Sempre tracejado porque nunca é fechado dela. Ela nunca sabe disso. Suprassume sem dúvida no processo da vida mesma sua independência. Mas junto com sua diferença, cessa de ser também o que é. Quando esse B aqui, ele suprassume o objeto, ou ele engloba esse objeto, digamos que agora esse leão comeu esse animal, sei lá, B introjetou o objeto, agora ela vai ter qual outro? Ah, não, peraí, melhor.
Ela introjetou um objeto aqui do campo do desejo, o objeto x, y e z. Quando o B aqui introjetou o objeto x, ele cessa de ser o que é. Exatamente, ele cessa de ser B e passa a ser bx. Agora o desejo dele é o quê? Enquanto o desejo dele agora vai ser por outro objeto aqui. Aí vamos supor que ela introjete agora o objeto y. Aí vai ser um B, x, y. Aí sobrou o z. Mas digamos que ela voltou a ficar com fome, que esse bicho aqui voltou a ficar com fome. Aí o x some aqui de novo, o x vai ser apagado. Aí você vai ter esse b que está com o objeto y satisfeito, mas que agora vai vir, tem outros dois objetos a serem elencados aqui como objetos de desejo, que são o x e o z. Então, a cada momento que esse animal aqui satisfaz seu desejo, ele deixa de ser o que junto com sua diferença, cessa de ser o que é, porque agora ele passa a ser o objeto, um ser ordenado ou comandado por um outro desejo. Já que o animal só tem sentimento de si, a cada momento que ele está com um sentimento diferente, de medo, de fome, de sono, de vontade de fazer sexo ou de qualquer outra coisa, ele é esse bicho voltado para essa pura necessidade, digamos, biológica, necessidade biológica. Necessidade biológica tá bom. E aí, na medida em que ele satisfaz essa necessidade biológica, ele é outro ser voltado para uma nova necessidade fisiológica ou necessidade biológica. Aí o Hegel continua. Porém, o objeto da consciência de si é também independente nessa negatividade de si mesmo. Porém, o objeto da consciência de si é também independente nessa negatividade de si mesmo. Ele também saca que ele é independente, que o objeto no mundo é independente dele. Ele nega a si mesmo, ele se sabe apartado do outro. Porém, o objeto da consciência de si é também essa negatividade de si mesmo, e assim é para si mesmo gênero fluido universal. Que é isso aqui. Então, ele é a negatividade de si mesmo aqui, que é o próprio desejo, ele saca que ele é desejo, e também gênero, e assim é para si mesmo gênero, universal fluidez, na peculiaridade de sua distinção. É uma consciência de si viva. Então, essa consciência ela só consegue satisfazer esse desejo de se reconciliar com o objeto, que por sua vez é independente, se ela conseguir englobar essa universal fluidez que é o objeto independente dela. Como que ela engloba essa universal fluidez do objeto que é independente dela? Englobando um outro eu, se satisfazendo através ou por meio de um outro eu. Então, é uma consciência de si viva. Viva. É como se o Hegel estivesse dizendo assim, olha, já que a consciência de si não consegue englobar todo mundo, todo o mundo, englobar uma outra consciência de si é equivalente a englobar todo o mundo. Ou se a gente quiser ser um pouco mais complicado, só existe esse todo o mundo porque existe uma consciência que percebe esse mundo como um todo. E para englobar, para se reconciliar com esse mundo que percebe, com esse mundo percebido como um todo, eu preciso englobar ou introjetar ou consumir esse ser que engloba o mundo como um todo. O ser que engloba o mundo como um todo é outra consciência de si. Talvez tenha ficado um pouco complicado. Eu acho que está logicamente consistente, mas se não tiver também, espero que vocês tenham pegado o espírito. Me desculpem.